Olá pessoal, bem-vindos ao Expert Radiologia. Hoje estaremos dando continuidade ao curso de tomografia computadorizada com contraste. Na aula passada a gente falou sobre o abdômen, tecido abdômen com contraste, só que com a utilização de um delay ou de um tempo de retardo pré-fixado, chamado delay fixo. E hoje a gente vai estar mostrando o monitoramento, como fazer o exame de tecido abdômen com o monitoramento da fase arterial, do contraste chegando na artéria da estrutura, certo? Então, essa é uma aula mais resumida, por assim dizer, exatamente porque a gente já tratou de outros aspectos sobre o abdômen. Então, a gente vai direto para a parte aqui do monitoramento. Tecido abdômen com contraste com monitoramento. A gente vai falar sobre a utilização aqui da tecido abdômen trifásico, onde teremos aqui a fase pré-contraste, a fase arterial com monitoramento, a fase portal, que pós o monitoramento nós teremos ali um tempo total da liberação do contraste até então de mais ou menos 70 segundos na fase portal e a fase excretora, certo? Então, para iniciarmos, a gente pode notar aqui o protocolo de exame, você pode ver que é bem grande, bem extenso. Aqui a gente tem dual scan, que são os scouts, frente em perfil, e aí a gente vai conseguir, através dos scouts, na incidência anteroposterior e lateral, a gente conseguir ali guiar o nosso exame protocolar, certo? Aqui, o terceiro, aqui nós temos a fase pré-contraste. Esse aqui é o SV, que é exatamente o local que a gente coloca um localizador para dizer que é aquela estrutura que a gente quer fazer um corte, para a gente ver a estrutura daquela região específica, para que a gente possa colocar um círculozinho que a gente chama de ROI, que é exatamente o monitorador. Ele que vai ficar monitorando ali o contraste, a chegada do contraste. Então a gente vai selecionar através dos scouts o SV, no caso desse aparelho, né? Cada aparelho tem uma nomenclatura específica. E aqui o Surstart, que é o nome exatamente dado pela Toshiba, né? Pela Canon, o aparelho da Canon, que é exatamente esse monitoramento, onde o aparelho vai ficar fazendo cortes ali naquela determinada estrutura para que haja ali a liberação do exame da fase arterial quando o contraste chegar na artéria. Embaixo a gente tem aqui a fase arterial, aqui a fase portal e por último a fase excretora, certo? Aqui, o SV é exatamente esse SV aqui, exatamente esse locator, que a gente, no caso do abdômen específico, a gente vai colocar aqui na base do coração, aqui na parte inferior do coração, um pouco acima das cúpulas diafragmáticas. E a gente vai fazer isso exatamente porque a aorta abdominal, no caso, a aorta ela faz aquela curvatura ali na região, na parte torácica, mais torácica, a aorta ascendente, o arco da aorta, e a aorta ela passa por trás do coração, que é exatamente a aorta descendente na parte torácica, e essa aorta descendente ela vai se transformar na aorta abdominal no exato momento em que ela entrar na cavidade abdominal. Então, por isso, na base do coração, para a gente pegar quando o contraste estiver indo em direção ao abdômen. Então, a gente vai conseguir aqui fazer a localização. Eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês aqui de um exame já realizado e mostrar por que a gente coloca nessa região aqui, na base do coração ali, e o que vai acontecer quando o contraste chegar, para ficar bem claro para vocês. Então temos aí os cortes axiais. Vocês podem notar aqui que a região que já na parte inferior da região torácica, a gente já começa aqui a ver o fígado do paciente, essa aqui é a região do coração. E aqui está a nossa estrutura de interesse, que é exatamente a aorta descendente. Eu vou baixar aqui um pouquinho para vocês verem aqui que é o abdômen, tá vendo? Essa aorta ascendente ela vai descendo através do abdômen, vai se ramificando. Vou subir aqui um pouco mais. Pronto. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que essa estrutura aqui, tá vendo que ela está um cinza intermediário. Quando o contraste chegar aqui, essa estrutura vai ficar branca, brilhante. Vou mostrar para vocês, tá vendo? Olha o contraste aqui na região da aorta abdominal, da aorta descendente e consequentemente na aorta abdominal, tá vendo?
como ela está brilhante. Olha como ela vai descendo. Quando chega perto das cristas ilíacas, ela se bifurca, se transformando em duas, que é as ilíacas. Está vendo? Nesse exato momento ela se bifurca. Então, a fase arterial é exatamente essa. Então, essa mudança que você tem que observar, como estava antes e como está quando o contraste chegou. Aí temos aqui a plataforma, no caso aqui da Toshiba. Então, vocês podem notar aqui que no Surestart já foi selecionado a região. Está aqui a aorta descendente. O ROI ele vai ficar aqui dentro. Quando você colocar o ROI dentro dessa estrutura, ele vai mostrar o valor dessa estrutura na escala Hounsfield. Está vendo aqui? Está 52. Isso significa que essa estrutura tem um cinza intermediário. Então, o contraste, quando chegar aqui, ele vai ter um alto valor de HU. Então, a gente coloca aqui para que o aparelho dispare automaticamente ou comece os cortes da fase arterial automaticamente quando essa estrutura aqui bater um valor de 130 HUs, ou seja, quando a gente tiver aqui o contraste nessa estrutura, quando ficar branco, certo? Então depois disso, depois que o contraste chegar aqui, que o ROI identificar que chegou a 130 HUs, o aparelho vai liberar a fase arterial automaticamente, essa fase aqui. Aí ele vai cortar a fase arterial, vai contar o tempo, fazer a fase portal e depois a fase escritura. Agora a gente vai ver um vídeo aqui mostrando isso na prática, como funciona, certo? Então está iniciando o exame, vocês podem notar a posição do paciente, a gente vai clicar em confirmar e ele vai fazer os dois scouts, né? O scout frente e o scout perfil, onde a gente vai conseguir ali depois protocolar o exame ou fazer o plano de varredura, certo? Aí só aguardar um pouquinho o aparelho fazer os procedimentos, os processos e liberar. O scout frente, a gente pode ver o scout frente. Pronto. E agora scout em perfil, nós visualizaremos. Eu peço desculpa aí por estar meio trêmulo aí, porque tem que segurar um pouquinho, não tem um suporte. Aí balança bastante. Mas é só para mostrar mesmo para vocês a realização do exame. Temos aí scout em perfil. Pronto. A gente vai fazer o protocolo de exames agora. A fase arterial. Então vamos fazer agora a programação do exame. Fase pré-contraste, agora a fase arterial. Essa é a fase arterial, só a parte superior. Então, dá um ajustezinho. A fase portal completa e a fase escritora também. A gente vai ali no SV, colocar ali a localização. Ali você vê que é na base do coração, para a gente pegar ali a aorta descendente, passando por trás do coração. E agora a gente vai liberar aqui a fase pré-contraste. Liberar os cortes. Ele vai cortar a fase pré-contraste e depois ele vai cortar ali a região onde a gente pode colocar o ROI, fazer o monitoramento. A fase pré-contraste não precisa de monitoramento, só na fase arterial em diante. A fase pré-contraste sendo cortada, fazendo a varredura em si. Pronto. Agora a gente vai ver aqui ele vai fazer um corte ali na região que eu coloquei para a gente poder colocar o ROI e fazer o monitoramento. Pronto. Tá vendo ali? Eu vou pegar o ROI e colocar dentro da aorta descendente. Deixar tudo direitinho, como eu já tinha mostrado no slide. Agora ali, a única coisa que eu vou fazer é liberar o contraste. E liberar também os cortes. Liberar ali o monitoramento. Então, na hora que eu liberar o contraste, eu libero o monitoramento. Então, liberei o contraste e ele vai fazendo os cortes ali. Tá vendo? Daqui a pouco a aorta vai ficar
embranquecido. O contraste já está quase chegando. Pronto. Ele percebeu que o contraste chegou, tá vendo? Agora ele vai fazer os cortes. Pronto, a fase arterial. Depois disso, depois da fase arterial, o próprio aparelho ele vai fazer a contagem e vai fazer a fase portal, tá vendo ali? Ele fazendo a contagem. Vai esperar alguns segundos, fazer a fase portal, depois vai esperar um pouco mais e fazer a fase escritora. Eu vou mostrar aqui os cortes da fase portal, mas escritora eu não vou entrar em detalhes porque na aula anterior a gente já mostrou, certo? Então o importante aqui era vocês verem exatamente o monitoramento. Acertou o lugar de colocar o ROI, pronto, você não vai ter erro. Prontinho, agora ele vai cortar a fase portal. E logo após ele cortar a fase portal, ele vai começar a contar o tempo aí da fase escritora, com 5 minutos. Pronto. Aí eu vou parar por aqui, vocês já entenderam o procedimento em si. Então, essa foi a aula de hoje. O último aviso, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Agradeço por tudo e até a próxima aula.